Glória, glória a Deus. Nós estamos hoje no último dia da série de mensagens Dia a Dia. Olha, queridos, terça-feira, todos os cultos, na verdade, domingo e terça é muito importante, né? Muito importante. Como Deus tem nos ensinado a sua santa palavra, como tem falado conosco. E a gente entrou nessa série de mensagens dia a dia, que são coisas que o Espírito Santo falou no meu coração, que são as coisas mais importantes, pelo menos algumas delas, né, que nós devemos realmente fazer dia a dia, né? Nós falamos aqui que dia a dia nós precisamos meditar na palavra de Deus, amém? Nós falamos que dia a dia precisamos pregar o Evangelho e ganharmos vidas para Jesus. O que mais? Me lembra aí? Eita, vamos ter que ver no YouTube lá, até eu também, porque eu esqueço, mas vários temas, me ajuda aí, irmão, você que tem cabeça boa. Dia a dia nós precisamos fazer muitas coisas boas que foram faladas, e a gente acaba esquecendo os temas, né? Mas glória a Deus, hoje tem YouTube, depois você entra lá e vê, mas eu sei que tem muitas coisas importantes. Dia a dia precisamos buscar o Senhor, mensagem que você pregou, buscar o Senhor constantemente, dia a dia, e tantas outras coisas que precisamos fazer dia a dia. E Deus colocou no meu coração algo que eu creio ser assim muito importante para esse tempo, é que dia a dia nós precisamos de cuidar da nossa saúde mental, sabe? Nós temos sido a geração com mais enfermidades psíquicas da história da humanidade, tá? E outra, além disso, os pesquisadores aí dizem, né, a Organização Mundial da Saúde diz que em pouquíssimos anos é que se aumente assim mais de 80% a quantidade de pessoas enfermas psiquicamente, sabe? É muito grande a quantidade de pessoas com problemas psíquicos e às vezes nem sabem que o que enfrentam são questões psíquicas, né? Às vezes pensa assim, não sei o que é isso, mas eu sinto algo diferente, eu tenho um pensamento acelerado, ou tenho alguma coisa, mas é importantíssimo a gente falar nesse tema de cuidar da saúde mental. Põe a mão no seu coração e fala comigo: Senhor Jesus, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Ó Santo Espírito, me ajuda, me leva a viver a vida plena que Jesus trouxe a mim. Amém? Deus deseja que nós tenhamos vida plena, corpo, alma e espírito. Corpo fisicamente, e muitas vezes eu estou para te dizer que muitos dos problemas que nós enfrentamos fisicamente é culpa nossa. A maneira que nos alimentamos, infelizmente, diz muito do que vamos viver fisicamente. Se tratamos bem o nosso corpo, tá certo? A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo, então tem que cuidar, não é verdade? E aí uma responsabilidade gigantesca nossa é cuidar da nossa saúde. Infelizmente nós somos pessoas que só paramos para pensar na saúde quando estamos em necessidade dela, né? Paramos para pensar num problema de saúde por conta da enfermidade que apareceu, mas não nos cuidamos ao ponto do problema de saúde não chegar, não é verdade? A gente muitas vezes, eu vou falar algumas coisas aqui, por favor, me entenda no espírito, mas é uma necessidade de falar, sabe? A gente às vezes come como se o mundo fosse acabar, né? A gente não para analisar nem a quantidade de comida que estamos comendo, nem a questão de quantidade também e qualidade de coisa que comemos, né? E depois como vamos reclamar que a pressão está alta, que a glicose está alta, tudo descontrolado, sabe? Não dá, né? É igual eu tenho brincado com os irmãos aí, eu estou fazendo uma dieta, aí as pessoas falam comigo: pastor, mas você vai sumir. Eu sou uma pessoa magra, mas é aquele falso magro. Eu engordo só a barriga, irmão. Então eu estava igual um guaru já. Sabe?
E tem uns GCs aí que eu faço parte, que só Jesus, só gosta de comer pra caramba, eu estava na onda, Deus santo, e aí foi minha esposa falou, pelo amor de Deus, não casei com um barrigudo assim não, aí eu parei para prestar atenção, falei, é verdade, eu preciso me cuidar, mas além disso, não é por uma questão de estética, uma questão de saúde, sabe? Então eu comecei a fazer dieta mesmo, e graças a Deus já emagreci algumas coisas, mas também exercícios físicos. Eu só ando de carro, eu vou na padaria de carro, vou buscar a criança na escola de carro, e aí eu não, tenho que mudar isso, eu tenho que levantar mais cedo, eu tenho que correr, eu tenho que fazer algum exercício físico. Então a gente precisa cuidar, porque uma coisa está ligada à outra, sabe? Quando a gente fala de saúde mental, se você for pesquisar, uma das coisas que os profissionais da saúde mental direcionam para que tenhamos uma boa saúde mental é fazer exercícios físicos e se alimentar bem, porque tem desordens psíquicas que elas acontecem por conta de falta de hormônios, vitaminas, tudo está bagunçado fisicamente e mexe com o seu cérebro. Sabe que até depressão pode ser causada por questões de falta de vitamina, por questões de hormônios descontrolados. Sim, as mulheres aí, por exemplo, se você anda muito desanimada, não tem força para nada, pode ir lá no endócrino fazer um examezinho, que de repente a sua vitamina B12 está baixa e você não sabe por que você está desse jeito, sabe? E é batata. A pastora, quando está desanimada, vai lá, faz o exame, a B12 está lá embaixo. Aí entra na injeção, a injeção da B12 é gostosinha, irmãos, quem já tomou? E graças a Deus eu não tomei. E é interessante que eu fui na endocrinologista, e ela falou comigo assim, olha, seu exame está maravilhoso, a diabetes glicada está um pouquinho alta, mas a normal está jóia, mas vamos cuidar com isso. Mas aí ela falou comigo assim, mesmo que a vitamina D e a vitamina B está dentro do limite normal, a gente precisa elevá-la um pouco, porque na verdade ela precisa trabalhar um pouco além da normalidade. Olha que interessante, mas se eu fosse ver, até parecia que estava bom, sabe? Então a gente precisa cuidar corpo, alma e espírito. Corpo, fisicamente, é a nossa tarefa, precisamos cuidar com o que comemos, com alimentação, né, com exercícios físicos e outra série de coisas, um descanso, um sono, descanso, dormir bem, tudo isso ajuda na saúde mental, que eu vou falar daqui a pouco também. A espiritual, então, nem se fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, né? A mais importante de todas elas é a espiritual, sim, mas tudo anda junto. Não adianta eu ser espiritual, e a gente tem que cortar algumas questões que o diabo lançou sobre a igreja de Jesus, a gente foi aceitando. Crente não bebe, mas come. Começa a cortar isso da sua vida, não aceite sobre a sua vida isso, sabe? Porque a gente vai por esse caminho e entra pelo cano. Você já escutou isso, a gente fala isso, a gente vive isso às vezes, e é verdade, tá, irmão? A gente gosta, mas todo mundo gosta de comer, né? Não é só crente, né? Mas caiu sobre nós essa culpa, fazer o quê? Não é verdade? Mas aí o que acontece é que a gente precisa estar cuidando de todas essas áreas. A vida espiritual em primeiro lugar, tá? Se eu fosse colocar em níveis de prioridades, eu diria que espiritualmente em primeiro lugar, segundo a alma, terceiro o corpo. Mas eu vou juntar alma e corpo e primeiro o espírito. Então primeiro o espiritual, fala comigo, primeiro o espiritual. Então primeiro o seu relacionamento com Deus tem que estar perfeito, vida em santidade, buscando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus e se enchendo do Espírito Santo, aleluia. Bíblia, vida espiritual alinhada. Segundo, alma e corpo. O corpo já falei, porque são questões simples e básicas. Em terceiro lugar aí, mas que anda junto com o corpo, é cuidarmos da nossa saúde mental. Olha só, a gente pode parar hoje para estudar psicologia ou a própria psicanálise e saber como melhorar a nossa saúde mental, como tratar a nossa saúde mental, mas queridos, não tem um livro tão poderoso que a ciência possa nos indicar como a Bíblia, sabe? A Bíblia nos mostra muito bem tudo que a psicologia e as ciências hoje estão descobrindo. E para manter uma saúde mental em dia, que é necessário, como eu disse aqui, existem um número enorme de pessoas que estão sofrendo
de ansiedade, de transtorno de ansiedade generalizada, de pensamentos acelerados, de depressão e tantas outras desordens psíquicas. Quantos aqui na igreja já tiveram um ataque de pânico uma vez na vida? Levanta a mão. Olha, pouquíssimas pessoas aqui, umas 6 ou 7 pessoas levantaram a mão. O ataque de pânico nada mais é do que aquele coração acelerado, você sente falta de ar e tal, né? E é um resultado de alguma coisa, um gatilho trouxe aquilo e o medo te leva a um desespero. Uma vez eu fui no médico e eu também já tive, tá? E vários para dizer, num momento da minha vida muito difícil, eu tive ansiedade generalizada e foi terrível para mim enfrentar, mas tinha dias que eu tinha 5, 6 ataques de pânico terríveis em um dia, e era já pastor, e servindo ao Senhor, e crente, e não era demônio não, viu? Mas pode ser, vou explicar daqui a pouco. Agora o que acontece? O medo, uma vez eu fui no médico, e o médico chegou, e eu falei para ele, estou sentindo isso, ele falou, cara, você está sentindo pânico, síndrome do pânico, não sei o que, me explicou tudo. Aí ele falou assim, isso é muito causado pelo medo, e você pode levar o seu cérebro a vencer isso, quando você entender que você não vai morrer, cara, porque o maior medo de quem está tendo um ataque de pânico é, ai, meu coração está tendo problema, ai, meu Deus do céu, acho que eu vou morrer, ai, estou começando a sentir, né? O nosso cérebro nos engana, é terrível, eu sei que é terrível, e é difícil de lidar com isso. Mas ele falou assim, se você correr no mesmo lugar parado, forte, você vai sentir a mesma coisa que você sente quando você está tendo um ataque de pânico, seu coração vai acelerar, porque o seu corpo entra em alerta diante de algo, sabe, e gera um nível de adrenalina tão grande, e você começa a ficar com falta de ar, e sentir tontura, e aí o seu cérebro começa a viajar, porque o medo vem, e aí você começa a pensar, ai meu Deus, eu acho que eu estou tendo um ataque do coração, eu acho que eu vou morrer, e aí piora a situação, né? Tanto que alguns profissionais falam, quando a pessoa está tendo um ataque de pânico, se ela pegar 2 pedras de gelo, colocar na mão e ficar segurando, a mão dela começa a queimar, ela transfere a mente e o pensamento dela para aquilo ali, e ela sai do ataque, porque é só uma questão de foco, né? A nossa mente é muito traiçoeira. Então olha só, pouquíssimas pessoas aqui, pouquíssimas assim, tem um grupo bom de pessoas, mas dentro desse pequeno grupo já tem tantas pessoas que já tiveram isso, e outras coisas, pensamentos acelerados, e toque, e tem tantas outras enfermidades. Eu não vou ficar aqui falando sobre isso, até porque eu não sou profissional da área, mas quando vivi, é fácil a gente falar sobre algo que a gente viveu, e eu quero mais falar como cuidar da mente. Biblicamente, como eu disse, a Bíblia é o maior e melhor livro que possa nos ensinar a lidar com a nossa própria mente. Tantas coisas, como eu disse, que os profissionais hoje estão dizendo, a Bíblia já dizia há 2000 anos atrás, sabe? E a primeira coisa que a gente tem que entender, para a gente começar a cuidar melhor da nossa mente, e você tem que aprender que é necessário cuidar da mente, é necessário, sabe? É uma das coisas mais necessárias, porque diz um grande filósofo o seguinte, penso, logo existo. Então, se na verdade o meu coração estiver em desordem, a minha mente estiver em desordem, tudo vai estar em desordem, porque todas as nossas atitudes provêm de pensamentos. Fala comigo assim, todas as minhas atitudes provêm de algum pensamento, mesmo aquelas que a gente diz assim, não, eu agi sem pensar, isso é impossível. Se você agiu é porque você pensou, mesmo que foi um pensamento rápido. A nossa mente tem uma rapidez tão grande, que sabe aquela situação que a pessoa fala assim, meu Deus, parece que eu já tive aqui, eu já vivi essa situação, aí uns chamam de déjà vu. Que déjà vu, que? Isso é cientificamente explicado. A nossa mente, ela tem uma capacidade de captação tão grande, que nós entramos no local, sentimos o cheiro através do nosso olfato, abrimos o olho e vimos aquela cena, ouvimos o som que estava fazendo, a nossa mente já captou aquela imagem, e aí a impressão que nós temos, nossa, parece que eu já vivi isso. Mas não, foi que a nossa mente captou todo o nosso entorno com tanta rapidez,
que nós não percebemos e a gente pensa que já vivenciou aquela história. Está entendendo? Então a gente tem que cuidar, porque a nossa mente é algo assim, e olha que a gente não usa nem a metade do nosso cérebro, menos que a metade, né? Mas eu penso que Adão, tá, é uma teoria e eu creio que é a verdade. Adão usava 100% antes do pecado. O pecado veio, então até a questão da capacidade cerebral do homem foi jogada por terra por conta do pecado, porque a gente usando tão pouco, já é tanta desgraça, imagina se usasse tudo, não é verdade? Agora vamos lá. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender para cuidar da nossa saúde mental é que nós não somos super-homens. Um dia você vai ter o privilégio, creio eu assim, de ler esse livro que eu escrevi há um tempo atrás, que ainda não foi lançado, que não existe super-homens. Eu precisei aprender com a vida que eu não era super-homem, que ainda que eu era um pastor que conhecia a palavra de Deus, que eu era ser humano. Sabe, a gente tem que entender que nós não temos o poder de mudar todas as circunstâncias ao nosso redor. E uma das coisas que fazem as pessoas adoecerem é pensar que ela tem a obrigação de resolver tudo. Você não tem a obrigação, você tem a responsabilidade, porém nem tudo você tem condições de resolver. Sabe, muitas das coisas que enfermam o nosso coração e a nossa mente, a nossa alma, e quando a gente fala de mente, a gente está falando da alma, amém? Amém ou não? Você está ligado aqui? Amém. Então olha só, a gente precisa entender que não somos super-homens. O querer resolver tudo nos enferma. Não temos que ser pessoas procrastinadoras tampouco, aquelas que deixam para amanhã, porque dessa forma você também vai se enfermar, porque você vai acumulando o que tem que ser resolvido, né? Aí a gente entra para um outro extremo. Eu preguei aqui 2 domingos, fugitivos, está lembrando? Foge de uma realidade para não resolver e piora a sua situação. Então não estou falando aqui que você tem que deixar de resolver coisas resolvíveis. Eu estou falando que você tem que entender que você não é super-homem. Tem gente que quer resolver o problema do mundo inteiro e não vai conseguir, vai enfermar, vai ficar doente. Sabe, olha o que diz em Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus já ensinando sobre como cuidar da saúde mental. Mateus capítulo 6, verso 25. Olha o que diz a palavra de Deus: portanto, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Vamos parar por aí. Aí está falando quanto que irão de comer, vestir. Aí ele fala, olha, não, Jesus muito sábio, eu te digo até um livro, tá? O maior psicólogo de todos os tempos, é lindo esse livro, fala sobre Jesus, ele é o maior. Olha só, não é a vida, ali na parte última do versículo, não é a vida mais que o alimento, nem o corpo mais que as roupas. Agora vai no verso 27, por favor, Rosângela. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Jesus estava te ensinando como cuidar da mente. Ele estava dizendo o seguinte: não adianta você se preocupar. Em outro texto a Bíblia fala assim, ó, Jesus dizendo, basta cada dia o seu próprio mal. Então cuida do hoje e deixa o amanhã na mão de Deus. Por que a preocupação enferma? Porque você se preocupa, na verdade você se ocupa de antemão. É uma coisa que você tem que resolver daqui 5 meses, mas você já está ocupando a sua mente e desgastando-se por dentro de antemão. Jesus explica isso, a palavra de Deus é muito clara, desde o deserto. Momentos difíceis nós costumamos chamá-los de desertos, amém? Mas mesmo no deserto, Deus queria ensinar o povo a não se preocupar, e para ensiná-los, Deus só mandava uma porção diária para eles. Na verdade ele mandava em abundância o maná, mas ele falava, só pega o que você vai comer hoje, porque amanhã eu vou mandar novamente. Eu não preciso que você me dê uma ajudinha guardando, porque eu vou cuidar de você. Sabe, então o que ele queria ensinar é o seguinte: não andeis ansiosos, aprendam a confiar e descansar. Por mais que a gente queira preocupar-se,
a gente não consegue, disse Jesus, acrescentar 1 centímetro na nossa estatura. A gente não consegue mudar a realidade da vida. Então não adianta você querer resolver tudo e todos os problemas de todos, porque você fica doente. Sabe, a ansiedade hoje é o maior dos males, porque nós estamos preocupados com tudo. Estamos preocupados com tudo. Entenda uma coisa: aquilo que você pode mudar, trabalhe com toda a sua força para fazê-lo, mas aquilo que você não pode mudar, coloque diante de Deus, Ele é o único que pode. Não morra por aquilo que você não pode resolver. Não se mate por aquilo que você não pode mudar. Aí é uma questão de fé, entra aí, sabe? Coloque diante de Deus. A Bíblia fala, Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O excesso de peso, a sobrecarga é aquilo que eu não posso resolver. Cansados e sobrecarregados, então estão com uma carga excessiva, carregando uma carga que ele não pode carregar. Aí Jesus fala: essa carga que você não tem condições de carregar, essa você deposita sobre mim. Então resolva as cargas que você pode carregá-las. As que você não tem poder para mudar, coloque-as diante de Deus e não ande preocupado por elas, porque a Bíblia diz que se o Senhor não guarda a casa ou a cidade, em vão vigia aquele que guarda. Como é que a gente fala que confia desconfiando de Deus? Você está me entendendo? Não estou dizendo que você não tem que lutar para resolver as suas questões, não estou dizendo isso. Você precisa, em nome de Jesus, ir lá e vencer, mas aquilo que você não pode resolver, não morra por isso. A única coisa que você pode fazer é colocar diante de Deus e estar atento para tomar as decisões certas assim que Ele direcionar. Mas além disso, não queira ser um super-homem. E não querer ser um super-homem, você também tem que entender que não é que você não possa mudar todas as circunstâncias e situações que acontecem diante de você, mas que também você precisa de ajuda para vencer. Muitas pessoas estão vivendo, sofrendo com doenças psíquicas porque se negam a buscar ajuda. Gente, eu sofri um tempão, porque eu tinha problemas seríssimos, mas eu não falava para ninguém. Por quê? Eu era um pastor, então para mim era inadmissível eu passar por tais situações, ainda mais porque não era culpa minha, mas entre parênteses era. E aí o que acontece? Eu fui guardando coisas dentro do meu coração, e aí fiquei mal, psiquicamente falando. Era síndrome do pânico, era ataque de pânico o dia inteiro, era pensamentos acelerados, você não sabe o tanto de coisa, só Jesus. Até que eu fui entender que eu sozinho não iria vencer, só que o preconceito me barrava, a síndrome de querer ser super-homem me barrava. Eu cheguei um dia na casa da minha mãe, ela falou assim comigo, eu não contava para ninguém o que eu estava passando. Ela falou comigo assim: meu filho, Deus falou comigo que você tem que tomar esse remédio. Era um remédio de tarja preta. Eu falei com ela assim: jamais, eu sou um pastor. E eu tive que aprender na pele que não existia super-homem, porque não era pelo fato de eu ser um pastor que orava muito tempo durante o dia, lia a Bíblia o dia inteiro. Aquilo me livrou da situação que eu passei. Eu precisei entender que eu também sou carne, como qualquer outro. E às vezes a gente quer ser super-homem, às vezes o orgulho, porque não queremos contar para os outros as nossas fraquezas, e a gente vai corroendo a alma por conta disso. Sabe, você precisa de entender. Olha o que diz Isaías 41, verso 6. Por isso que eu falo, a Bíblia é linda, e ela é o maior livro de psicologia que existe, o maior livro de saúde física que existe, espiritual. A Bíblia é maravilhosa. Isaías 41, verso 6, olha o que diz. Eu estou pregando numa velocidade slow motion. Como é que fala? Slow motion. Eu troquei o slow para o slow.
devagarzinho, né? Para que você entenda a mensagem a ser passada. Isaías 41:6, Deus falando, a palavra de Deus dizendo: um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. Eu não gosto muito dessa versão. Tem na ARC, fala assim: um a outro ajuda e ao seu companheiro diz esforça-te. Quebre com os preconceitos. Aí eu estava dizendo, né? Minha mãe falou: meu filho, você precisa tomar esse remédio. Deus falou comigo que você precisa. E olha só, Deus sabe como eu cheguei na casa dela. Eu morava na época em Rio das Ostras e eu vinha a Volta Redonda numa reunião. Toda a viagem com pensamentos acelerados na minha mente, tendo ataques de pânico, dirigindo, a minha mente assim mal, cheio de problemas. E quando eu cheguei na casa dela, ela me falou isso. Eu falei: jamais eu sou um pastor. Até que a minha situação chegou a um ponto de estar insustentável. Eu pensei que estava ficando doido, porque eram tantos pensamentos que eu tinha. Pensamentos intrusivos. Quem estou a falar sobre isso? Pensamentos intrusivos são pensamentos que vêm na mente e você não quer, mas ele vem. Todo ser humano já deve ter tido um pensamento intrusivo alguma vez na vida. Vou te dar um exemplo simples. Por exemplo, você está passando perto de alguém na rua, vem a vontade de dar um tapa na cabeça da pessoa. Sabe esse pensamento doido assim? Fala: que isso? Está ficando maluco? Ou você está aqui no culto, a bateria está vazia, você sente a vontade doida de vir aqui pegar a baqueta e dar umas pancadas nela. Você já teve pensamento assim ou só eu que sou doido? Pelo amor de Deus, fala que já teve. Eu sei que você já deve ter tido. Pensamentos intrusivos, eles fluem, é como se fosse um sonho, né? A gente sonha cada coisa louca, né, gente? Há um tempo atrás estava tendo muitos memes na internet. Olha o meu tipo de sonho. Aí um cavalo e vira um dinossauro, hein? Você já viu esses vídeos? Bem engraçado. Mas a nossa mente é uma coisa louca, inexplicável. Nosso cérebro assim, é uma coisa maravilhosa que Deus fez. Então a gente também bombardeia o nosso cérebro com muitas informações nos dias de hoje. Então pior ainda, tá? Cuidado com isso daqui, ó, 24 horas. É provado que muitos males da alma está sendo causado por excesso de informação. O cérebro não para, tá? Então tome cuidado. TikTok, Instagram, o dia inteiro, vídeo, cuidado. Então vamos lá. E aí eu tinha um preconceito. Só que eu comecei a ficar tão mal, psicamente falando, que eu tive que procurar um médico. Mas primeiro eu fui por medo, porque eu pensei que estava morrendo do coração, por causa das crises de pânico. Primeiro eu pensei que estava morrendo do coração, aí eu fui num cardiologista. Fiz tudo quanto é exame do coração. A maioria das pessoas que passam síndrome de pânico acontece isso. Não tinha nada a ver com o coração. Só que o que acontece? Ele falou assim: olha, você não tem nada no coração, o que você tem aí me explicou sobre síndrome do pânico, ansiedade e tal. Ele falou: olha só, você vai tomar esse remédio aqui. Qual era o remédio? Aquele que minha mãe tinha falado. E para mim, como pastor, aceitar tomar um remédio de tarja preta, e naquela época, remédio de tarja preta era para doido, irmão. A gente pensava assim, né? Tem gente que pensa até hoje que psiquiatra é médico de doido. Para de ser bobo. Para de ser bobo. Isso é preconceito. Às vezes você está sofrendo por preconceito. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar: eu tive que ser tratado por psiquiatra. E qual o problema? Qual o problema? Foi de Deus para a minha vida. Não estou falando de você criar uma dependência química, mas às vezes as questões psíquicas precisam de medicamento para que você consiga desacelerar o seu cérebro e tratar com outro profissional, que é um psicanalista ou um psicólogo, para resolver as questões que está gerando esses distúrbios. Mas às vezes, igual no meu caso, se eu não tivesse tratado primeiro com remédio, eu estaria aflito. Então um ao outro ajuda e ao seu companheiro diz esforça-te. Não tente vencer as questões psíquicas sozinhos, é muito, muito, muito difícil. Procure ajuda. Tem uma coisa poderosíssima na nossa igreja, a gente trabalha com discipulado. Ah, pastor, mas eu não sou seu discípulo. Quem disse que não? Todos são os nossos discípulos. Todos os membros dessa igreja são discípulos nossos. Mas você tem líder também. Mas não te impede de procurar a gente. Sabe, tem coisas que está te trazendo mal, dor. A gente pode sentar, conversar, orar junto, pedir ajuda um ao outro. É isso que a Bíblia diz. Amém? Pare de sofrer sozinho. Mas procure orientação profissional também.
Se necessário, vá no psiquiatra. Olha, é porque às vezes é caro, a gente não tem condições. Mas todo mundo, ao meu ver, precisaria fazer terapia. Mas com profissionais sérios, dedicados e cristãos. Tome cuidado, porque muitos, não estou falando mal, viu, por favor, mas muitos profissionais da área de psicologia são muito tendenciosos a umas questões assim meio esquerdistas que são meio preocupantes. Não estou falando todos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque os nossos filhos já foram tratados por psicólogos que, pelo amor de Deus, estava acabando com eles. Sabe? E a gente, como cristão, a gente tem a base da Bíblia para nos ensinar. Vamos adiante por conta da hora. Então olha só, não existe super-homens. Não tente resolver tudo e tampouco tente fazê-lo sozinho. Busque ajuda. É alguma coisa que está doendo muito, peça ajuda. Está difícil de resolver, busque por ajuda. Não fica tentando sozinho. A Bíblia aconselha isso. E pare de querer resolver tudo de todo mundo. Você não é Deus. Resolva o que é possível, o que não é possível, entregue nas mãos dele. Gente, se eu não aprendesse a lidar com isso, eu estava frito, porque como pastor a gente escuta problema de todo mundo. Mas graças a Deus a minha memória é curta, em primeiro lugar. E segundo, eu aprendi que eu não sou Jesus. Eu não sou super-homem. Eu me compadeço com as pessoas, eu sofro com elas, eu choro com elas. Mas eu saí daqui, eu cheguei em casa, eu já orei, coloquei diante de Deus, eu esqueço, porque eu não morri por ela, eu não posso mudar, eu posso fazer o que está no meu alcance. Amém? Porque imagina, eu oro por 100 pessoas que têm dor de cabeça, imagina se eu pego dor de cabeça de todo mundo, Deus me livre. Não é verdade? Então fala assim comigo, para eu cuidar da minha saúde mental, eu tenho que entender. Se você é mulher, diga, eu não sou uma super mulher. Se você é homem, diga, eu não sou um super homem. Então sai dessa, Mulher Maravilha. Não existe. E não existe super homem. Agora, em segundo lugar, olha o que diz Provérbios capítulo 4, verso 23. Diga comigo assim, sobretudo. Olha o que a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que tremenda sabedoria bíblica. Antigo Testamento, milhares de anos atrás, escrito por Salomão. Ele diz o seguinte: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu homem interior, guarde a sua alma, porque o coração está ligado, quando a Bíblia fala sobre o coração, está ligado diretamente ao homem interior, a alma, e pode ser em alguns momentos o espírito, mas a maioria das vezes é alma, psicológico. Mas a gente não percebe o quanto de sujeira a gente leva para dentro da nossa alma. Quando ele diz que sobre todas as coisas deve guardar o coração, que é uma das coisas principais a fazer. Sabe, eu quero que você pare para pensar sobre isso. O que você tem feito com o seu coração? Querido, porque não adianta. Às vezes a gente ora, né? Jesus, abre o meu coração. Não, irmão, Jesus não vai abrir seu coração. No Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entro, ceio com ele, ceio comigo. Quem abre o coração? A gente. Amém? Quem abre a porta do coração? A gente. Só que nós temos tendência de abrir o nosso coração para coisas que não prestam, e aí a nossa mente vai sofrer. Sabe quantas pessoas acreditam nas mentiras do diabo mais do que nas verdades da Bíblia? O que a Bíblia diz sobre aqueles que estão em Cristo? A Bíblia diz que somos mais que vencedores, mas o diabo todo dia vai falar que você é um derrotado, que você não dá para nada, que você não vai conseguir. Só que a gente abre o coração para essas coisas. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração.
Guarde a sua mente, não deixe ela ser poluída por aquilo que não presta. Só que em vez de guardar o coração, o que a gente faz? A gente guarda rancor, a gente guarda mágoa, a gente guarda tristeza, a gente não perdoa, e a gente está enchendo o coração de porcaria. E o encher o coração não é encher esse órgão que está palpitando, é encher a mente. Você tem dentro da sua mente consciente, subconsciente e inconsciente, e a gente vai enchendo. No momento que aquela questão acontece, a gente joga para o consciente, daqui a um tempinho vai para o nosso subconsciente, e um pouco mais adiante vai para o inconsciente, mas não quer dizer que não está ali. Você já não pensa mais na situação, mas ela está ali dentro, que não foi resolvido, não foi curado, não foi perdoado, não foi liberado perdão. Então guarde o seu coração. Você lembra quando Jesus falou assim: olha, se alguém te rouba a túnica, dê também a capa. Se alguém te faz andar com ele 1 légua, ande 2. Lembra disso? Quantos lembram? Se alguém dá um tapa de um lado, deixa ele dar do outro lado. É o mesmo contexto. Sabe o que ele estava ensinando? Guarda o seu coração. Porque se alguém força você a andar 1 milha e você começa a brigar por aquilo, você está levando aquela situação porque alguém está te forçando algo para dentro do seu coração. Mas se você anda com ele 2, fala assim: eu estou superior a isso, você está guardando o seu coração, você não levou para dentro do coração. Alguém deu um tapa de um lado e você devolve, você levou para dentro do coração. Mas se alguém dá de um lado e você se mostra tão superior a ele, fala: olha, cara, bate do outro lado, sabe? Você guardou o coração, guardou a sua alma. Jesus está me ensinando: não se deixe ferir. Ninguém pode nos ferir, ninguém tem o direito de nos ferir, amém? Só que a atitude das pessoas a gente não pode controlar, mas a nossa a gente pode. E assim como ninguém tem o direito de te ferir, você também não tem o direito de ser ferido por ninguém. Você só é ferido se você deixar. Se você guardar o seu coração, acabou. Só que a gente não aprende a guardar o coração. Às vezes uma pessoa fez algo, ela nem fez por mal, mas os nossos olhos são maus, e a gente faz o quê? Joga para o nosso coração. Não, porque fulano fez isso. Guarda o seu coração, querido. Mesmo que a pessoa tenha feito por mal, sabe o que você coloca no seu coração? Ele não sabe o que está fazendo, foi sem querer, nem percebeu. Guarda o seu coração, não se fira. Até na cruz, Jesus podia ser tentado a pecar antes de morrer, sabia disso ou não? Quando ele fala assim: olha, perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem, Jesus estava guardando o seu coração. Aqueles homens sabiam o que faziam, o que estavam fazendo? Lógico que sabiam. Eles gritaram: solte Barrabás. Eles cuspiram em Jesus, eles envergonharam Jesus. Jesus disse: eu tenho sede. Eles pegaram uma esponja de vinagre e colocaram na boca de Jesus. Se você for estudar um pouquinho da história bíblica e daquele tempo, a esponja de vinagre naquele tempo era usada, sabe para quê? Para higiene, quando a pessoa ia no banheiro e defecava. Mas só que Jesus tinha o seu coração guardado. As pessoas fazendo mal terrível com ele, enquanto ele estava crucificado, as pessoas estavam vendendo as suas vestes, lutando pelas suas vestes, jogando sorte para ver quem ia ficar com as suas roupas. Mas ele disse ao Pai: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele guardou o coração dele. Só que se a gente pensa mal de todo mundo, a gente está pensando que a gente está atingindo a pessoa, mas a gente está atingindo só a gente. A gente não está cuidando da nossa saúde mental. Guarde isso no seu coração. Ninguém tem direito de te ferir, mas você não pode controlar as ações das pessoas, mas as suas reações você pode. Não se deixe ferir por ninguém. Se fizeram por bem ou por mal, cada um com Deus. Vão responder com Deus. Você vive a sua vida em paz. Ah, não me amam? Ame. Jesus ensinou isso. Cuide da sua saúde mental. Ele falou: ame os seus inimigos. O único inimigo que você não deve amar é o diabo, e pode mesmo, arrebenta com ele. Mas o resto, irmão, primeiro que nem inimigo a gente pode ter. Você está entendendo o quanto a gente
Na verdade, uma palavra dessa a gente precisaria ficar aqui umas 2 horas falando, porque a gente é muito infectado na alma e depois não entende por que está sofrendo tanto. Se tem alguma coisa a guardar, guarde o seu coração sobre todas as outras coisas. Então pare de guardar mágoa, tristeza, traumas, dores. Passou, passou. Perdoa, libera, coloque diante de Jesus, deixe na cruz e siga adiante. E não guarde aquilo que não é verdade acerca de você. Porque você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, você não presta. Pode ser quem for que estiver falando isso, alguém físico ou um demônio ou espiritual, ou até a sua própria mente que te sabota. A nossa mente nos sabota. Não aceite. O que a Bíblia diz sobre mim? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A Bíblia diz o que sobre mim? Eu sou imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz o que sobre mim? Jesus me amou tanto que Ele morreu por mim, eu sou precioso para Ele. Então não guarde coisas que não prestam. Uma vez eu escutei, nunca mais eu esqueci, você não pode proibir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas de fazer ninho nela você pode. Os pensamentos, querido, vêm e vão. Você não pode impedir, os pássaros estão voando, mas que eles paralisem aqui você pode impedir. Como é que eu venço? Declare a verdade, fale o que a Bíblia diz, não aceite aquilo, repreenda em nome de Jesus, guarde o seu coração. Agora, se você também só busca por desgraça, você vai encher sua alma de desgraça. Você só vê porcaria, só pecado, você vai encher seu coração de porcaria. E aí como é que vai ser as saídas da vida? Porcaria. Pastor, eu não paro de falar palavrão, por quê? Eu só vejo vídeo de palavrão, eu só escuto música com palavrão, eu só ando com gente que fala palavrão. Vai falar palavrão mesmo. Sabe, pastor, eu não consigo vencer a masturbação. É lógico, só vê porcaria, viciado em pornografia, precisa buscar ajuda. Não está guardando o coração. Amém, gente? Em terceiro lugar, a gente já está acabando. Tiago capítulo 5, verso 16. Olha o que a Bíblia diz. Enquanto vai abrindo ali, vai prestando atenção aqui em mim. Sobre não existir super-homens ou super-mulheres, não deixe de procurar ajuda se necessário. Para com isso. Se for necessário, procure um médico. Se for necessário, procure um psicólogo, um psicanalista. Sabe? Espiritualmente falando, vocês têm seus pastores, têm seus líderes, mas não viva sofrendo sozinho coisas que você pode compartilhar com pessoas que vão te ajudar. E aí o apóstolo Tiago vem falando isso e é sensacional. Ele diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, ou para que sejam curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ele começa falando de algo extraordinário. Abra o seu coração. E quando a Bíblia está falando de pecado, não é só de pecado, mas é confessar aquilo que a gente sente. Sabe por que tem muita gente que peca? E é mais difícil, é muito mais difícil você confessar um pecado do que uma tentação. Quer vencer o pecado? Está sendo tentado, antes de cometê-lo, busque alguém cheio do Espírito Santo, um líder que você confia, seus pastores, fala assim: olha só, ora aqui por mim que eu estou sendo tentado nessa área. Porque quem confessa tentação provavelmente não vai confessar pecado. Buscar vencer sozinho é muito difícil. Presta atenção numa coisa, queridos. Pelo menos nós não somos assim. De repente você vai achar algum líder aí que vai te condenar. Não estou aqui para te condenar, estou aqui para te ajudar a vencer. Então você não precisa querer mostrar para mim que você é super-homem, porque eu sei que você não é. Como eu também não faço questão de mostrar para ninguém que eu sou super-homem, porque eu não sou. Sabe? Eu falo isso sempre com os meus discípulos. Não adianta, cara, você querer mostrar que é o que não é. Primeiro que Deus está vendo. E uma hora vem à tona. A Bíblia diz que nada que esteja oculto não virá à luz. Tudo vem à luz.
A Bíblia diz que aquilo que a gente faz no oculto será exposto em cima dos telhados. É forte. Sabe? E aí a gente está tentando vencer coisas sozinhos, que se a gente tivesse com a ajuda de alguém, venceria com muito mais facilidade. Mas só corajosos fazem isso. Só humildes de verdade fazem isso. Mas aí quando faz, cuida da alma. Cuida da saúde mental. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisa é falar do que sente. Como é que é o negócio que a gente estava conversando hoje mesmo na psicanálise? Associação livre. Associação livre é a pessoa sentar e desabafar. É um termo usado na psicanálise. Então tudo que você precisa às vezes é uma associação livre com o seu pastor, você que é homem, com o seu líder, com a sua pastora, com a sua líder. E às vezes eu escuto as pessoas, e quando eu vou falar, as pessoas falam: pastor, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Eu fico: mas nem falei nada. Mas o que ela precisava era falar. A psicanálise diz que muita cura vem só de falar. Por isso que a Bíblia diz: confesse as vossas fraquezas, as vossas lutas, os vossos pecados. Como eu disse, nós não estamos aqui para condenar ninguém. Teve uma vez no GC, foi muito legal. Esse dia foi extraordinário. No GC a gente faz a cadeira da bênção. Eu até mandei um vídeo para os meus discípulos para verem sobre a cadeira da bênção, a importância da cadeira da bênção, tá? O que é a cadeira da bênção? No final do GC a gente fala: quem precisa de um pedido de oração e tal, muito especial, senta aqui nessa cadeira que nós vamos orar por você. E aí quando eu falei isso no GC, a esposa de um irmão falou assim: o fulano de tal. E deu um tapa nele assim, sabe? O irmão falou: eu? Ela falou: é. E na frente, ela é muito bocuda assim, né? Com muito amor falando, mas ela fala mesmo, descarada. E na frente de todo mundo ela largou o verbo: pastor, está falando palavrão sem parar. Eu falei: Jesus amado. E um senhor de idade, gente. Ai, ai. Aí o irmão baixou a cabeça, falou, graças a Deus ele foi humilde, né? Falou: pastor, é verdade. É verdade. Ele foi meio envergonhado. Aí ele nem sentou na cadeira da bênção, ele logo se jogou de joelho, porque a irmã foi incisiva, né? Aí quando ele ajoelhou, gente, eu comecei a rir. E comecei a brincar. Faz, Senhor, manda um anjo que lava a boca do irmão fulano. Manda um anjo com uma pimenta, que põe uma pimenta na boca dele. E comecei a brincar com a situação. Depois orei por ele. Na outra semana ele falou: pastor, 100%, acabou esse negócio de palavrão. E aí uma irmã falou: pensei que o pastor ia aproveitar e ia condenar. Ô querido, você é crente não fala palavrão. É lógico que não fala, mas um ato de amor, a Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecados. Então mesmo que ele não foi ali pedindo oração para o ato voluntário, precisou de uma ajudinha de alguém, no caso a esposa ajudou ele, né? Não com muita sabedoria, mas valeu a pena, amém? Às vezes a gente precisa de um empurrão verdadeiramente, mas o amor que nós depositamos, todo o GC viu, e nós oramos por ele com muita fé, clamando a graça de Deus, o perdão de Deus, e ele foi liberto. Amém, querido? Então não fique lutando sozinho se você tem pessoas que Deus colocou na sua vida para te ajudar, porque muitas vezes você não vai conseguir, e a maioria delas. Pecados de estimação, então, só se vence confessando para alguém. Não adianta tentar sozinho. Às vezes tem pessoas que vivem pecando os mesmos pecados anos e não conseguem ser libertos porque não têm coragem de confessá-los. Confessais uns aos outros e orai uns pelos outros e serão curados. Foi Deus que estabeleceu assim. E por último, para que a gente possa orar, vai se colocando de pé. Salmo 37, versículo 5. Depois eu te indico a entrar no YouTube. Eu creio que hoje ainda nós vamos conseguir colocar Família Viva Roma. Escute essa mensagem novamente durante o seu dia a dia. Eu penso que vai te ajudar muito. Ainda que teria bastante coisa mais para falar, mas
Deus sabe todas as coisas. Na verdade não era para eu estar ministrando hoje, era para um psicólogo estar ministrando, mas Deus quis que fosse eu. Amém? Salmo 37 verso 5 fala assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Por último lugar, para você cuidar da sua saúde mental, entenda que tem alguém que é super-homem, que é super pai, que é super tudo. Aprenda a confiar no Deus que você tem. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele cuidará de tudo. Sabe, Jesus morreu para nos trazer cura plena, corpo, alma e espírito. Naquela cruz, quando ele foi cravado, ele estava nos dando o direito de sermos livres em todas as áreas da vida, em sermos curados em todas as áreas da vida. Só que tem muitas coisas que dependem das nossas ações. De repente você vai precisar de alguém dar um tapa e você jogar você ajoelhado lá na frente para confessar o seu pecado. Eu vou orar, anjo do Senhor, faça isso com os filhos de Deus, se eles estiverem medrosos. Dá uma espadada neles. Uma cutucada com a espada para que eles tomem posição. Querido, Deus nos deu tantas formas de sermos curados e vencermos, vivermos uma vida mais feliz, mais leve, melhor, sabe? Mas a gente precisa tomar posição, precisa organizar o que tem que organizar. Como eu disse, em primeiro lugar, vida espiritual. Primeiro resolva verticalmente, depois horizontalmente, alma e corpo. Deus tem uma vida plena para nós. Chega de viver sofrendo à toa. Sabe, uma vez eu falei com o meu psiquiatra, eu falei: cara, esse negócio de ansiedade é tão ruim, né? Ele falou: é horrível, e é injusto que um ser humano passe por isso, mas infelizmente está aí. Mas vamos tratar, porque é possível. Sabe, aquilo para mim foi um bálsamo para o meu coração, entender que eu preciso de ajuda, eu preciso de seres humanos, eu preciso, e Deus pôs aí para isso. Amém, gente? Então eu espero que Deus tenha falado ao nosso coração, ao seu coração. Cuide da sua alma. Dia a dia precisamos cuidar da nossa saúde mental. Você não é uma caçamba infinita de lixos. Às vezes a gente pensa que a gente é. A gente começa a guardar, como se não tivesse, sabe, como se fosse um container que não tivesse, que tivesse espaço para o resto da vida. Não tem, gente. Tem uma hora que o negócio enche. E aí, para lidar com aquilo que está cheio, é muito pior. Então não deixe encher. Você lembra que a Bíblia diz que na mão ele tem uma pá para tirar as cinzas? A cinza, o fogo queimou, o resto tem que ser jogado fora. O fogo queimou, o resto tem que ser jogado fora. Não fique guardando o que não é para guardar. Amém? Eu quero orar por vocês. Põe a mão no seu coração. O Espírito Santo pode te curar diretamente. Agora, a alma, na sua grande maioria das vezes, Deus usa pessoas para nos curar. Você precisa tomar decisões de abrir o coração, deixar Deus tratar a sua vida, porque às vezes sua vida está paralisada por traumas. Sabe, você, tudo que precisa de alguém para te ajudar. Cuide da sua saúde mental. Não tente resolver tudo sozinho, você não é super-homem. Renda-se ao Senhor. Sabe, não tente. Cuidado com o que você guarda no seu coração. Sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele vai proceder as saídas da sua vida. Não tente vencer sozinho, confesse, abre o seu coração com alguém e entregue tudo ao Senhor, porque Ele é bom e Ele cuida de todos os detalhes. Vamos cantar essa canção rapidamente? Mas tu és tão teimoso demais pra gente.